fale ao nosso coração aquilo que o Senhor ministrou ao coração do teu filho, Pai. Nós te damos graça em nome de Jesus. Amém, gente. Graça e paz para vocês. Se eu estou aqui, um sinal é bom, porque eu não falei besteira, né, das últimas vezes. A voz hoje está boa, gente. A voz hoje está melhor. Mas o nervosismo, ela dá uma... Tem dia que a gente está mais nervoso, tem dia que a gente está menos. Aí a voz dá uma... Trazer a palavra aqui é sempre uma responsabilidade muito grande. E a gente não pode fazer e falar qualquer coisa, né? E vir de qualquer jeito. Mas eu queria que vocês abrissem a Bíblia, o celular, lá em Atos, que é o que a gente está meditando, que inclusive a gente meditou domingo passado, né? Atos 1:8. E vai aparecer aqui? Ou não? Vai? Atos 1:8. Nós temos falado sobre sermos testemunhas, né? Sobre proclamar o Evangelho, sobre proclamar as boas novas de Cristo. Atos 1:8 fala, nessa versão: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Esse texto ele fala sobre várias coisas, né? Mas uma delas é sobre ser testemunha. Jesus, na hora que falou, isso ele deixa muito claro sobre a importância de ser testemunha. O contexto dessa palavra, Cristo tinha morrido, tinha ressuscitado, tinha passado aquele medo, aquele temor dos apóstolos em que Cristo tinha sido crucificado, aquele temor enorme, mas aí ele volta e fica um tempo com os discípulos, fica um tempo dando instruções, fica um tempo ensinando, comendo com eles, andando com eles, ensinando à mesa, ensinando no caminho. E um desses ensinamentos é justamente esse momento em que antes de subir ao Pai ele fala isso: mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e aí vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ele fala também lá em Marcos, que é importante a gente lembrar, Marcos 16:15, se você puder abrir também. Marcos 16:15. Fala assim, as últimas palavras do Senhor aqui na terra. Jesus disse: vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Que é um mandamento, isso é claro, né? Uma das últimas palavras de Cristo foi justamente essa, para que nós fôssemos testemunhas, para que nós anunciássemos tudo isso aqui. Os discípulos tinham uma situação diferente, eles estavam ali com Cristo, eles sentavam à mesa, ouviam a voz do Senhor e viveram todo esse tempo, desde que Cristo começou o seu chamado, né, aos 33 anos, até a hora da morte e assunção aos céus. Eles, como testemunha, e essa é uma palavra diferente, porque quem é testemunha é alguém que viveu, viu e ouviu. Testemunha, eu até vi aqui, é do grego martis, né? É alguém que viu, experimentou e compartilhou essa verdade. Não é fake news, não. Não é ver e inventar qualquer coisa aí, não. Tanto que lá onde eu trabalho, quando alguém sai, coloca o trabalho lá, vai na justiça, né? Chama alguém para ser, mas só pode ser testemunha. A advogada já liga para a gente: e aí, você trabalhou com ele, você sabe quem é, conviveu com ele durante esse tempo. Então isso é importantíssimo. Para ser testemunha tem que viver, tem que ver, tem que ouvir, e aí transmitir de forma verdadeira aquilo que você viu.
Então isso é importante para nós também, para que esse chamado ecoe em nós, para que a gente se aproprie dessa palavra, que a palavra é viva e hoje ela serve para a gente. Amém? A gente precisa ser testemunha daquilo que a gente vive. E para que a gente seja testemunha de Cristo, a gente tem que conviver, a gente tem que viver. E o pastor tem falado isso, né? O secreto. E é no secreto que a gente conhece o Senhor. É no secreto, naquele momento que a gente está lá, a sós, tranca a porta, lê a palavra. Porque para a gente, infelizmente ou felizmente, né? Porque a palavra fala que bem-aventurados os que não viram e creram. Então a gente é bem-aventurado por causa disso. E Deus deixou essa palavra para que justamente a gente medite nela dia e noite, para que a gente estude, rumine ela, aprenda sobre o Senhor, aprenda sobre Deus, através de todos esses livros, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, para que a gente saiba quem é o Deus que a gente serve. Para que a gente seja testemunha, a gente precisa saber o Deus que a gente serve. Para que você fale de um amigo para outra pessoa, para que a gente seja testemunha, a gente tem que saber quem é essa pessoa. Então, o Didio vai falar do pastor para outra pessoa. Quem é o Jackson? Né? Quem é o pastor Jackson? Tem que viver, tem que conviver, tem que saber quem é. E não é diferente com o Evangelho, com Cristo. Para a gente falar do Evangelho, para a gente falar de Cristo, a gente tem que viver. Então não dá para a gente só vir no domingo aqui, ouvir os cânticos, ouvir a palavra. Isso faz parte de uma vida inteira de dedicação, de aprendizado. E não é só ouvir algo por ouvir, porque aí a gente estuda e vai fazer, quem está fazendo concurso, lê, aprende sobre aquela matéria, mas a gente está falando de algo que é poderoso, de algo que é sobrenatural. É algo que é poder. Paulo fala que o Evangelho é poder para salvar, para transformar. E é desse Evangelho que a gente está falando. É de um Evangelho que transforma pessoas, que cura, que salva vidas. Então a gente não pode levar de qualquer jeito. A gente precisa viver para depois a gente compartilhar daquilo que a gente viveu. Essa é uma das regras principais. Mas eu já falei o que significa testemunhar, né? E esse testemunho, ele vai muito além do que só falar. Ele precisa ser vivido. Ou seja, com a minha vida, com o que eu faço, com o que eu sou, eu preciso demonstrar. Porque se a gente não tomar cuidado, há um descaso aí, né? Quem nunca se parou perguntando, mas espera aí, você está falando isso, mas está fazendo outra coisa totalmente diferente. Então, quando a gente faz isso, esse testemunho já cai no descrédito. Aquilo que eu estou falando e aquilo que eu estou anunciando já cai no descrédito. Então eu preciso exalar isso. E para isso, na palavra de Deus, a gente vê. Deus não fala só que a gente precisa falar. Ele fala que a gente, como embaixador dessa palavra, a gente é sal e a gente é luz do mundo. Para que a gente seja um sal que traga sabor, para que traga luz, a gente precisa viver isso. A gente precisa, com o nosso corpo, no nosso dia a dia, no andar, no caminhar, as pessoas precisam entender isso. Precisam ver que esse Evangelho vive em nós. Amém? Isso faz sentido para vocês, não faz? E o Dom até conversou comigo, né, para trazer essa palavra aí. Se você quiser, Diogo, traz o seu testemunho, como você conheceu a Cristo. E uma das formas da gente trazer esse Evangelho, né, é informar e passar para as pessoas o que aconteceu com você. Olha, comigo foi desse jeito. Essa é uma forma assim linda, mas aí precisa haver transformação na sua vida para que você possa passar para essa pessoa: olha, o Evangelho fez isso comigo. Eu conheci a Cristo, isso transformou a minha vida, mudou o meu coração.
E assim como a gente cantou, a gente não é mais o mesmo, porque eu tive encontro com o Senhor. E eu acho que foi nos meus 14 para 15 anos, foi que eu fui chamado, convidado para um culto, e era culto de rua. Um culto que o pessoal estava fazendo lá na igreja que eu me converti naquela época, que eu fui convertido. Fazia os cultos nas praças, em alguns bairros, e um desses o meu irmão chamou, e eu fui lá. E aí vi aquele monte de jovem lá, era muita gente, era muito jovem, não era brincadeira não. A igreja tinha, acho que uns 800 membros, eu acho que metade era jovem, sem brincadeira. E aí aquilo me chamou a atenção, assim, ó, diferente, né? Gente jovem e tal, naquela época, hoje já com a internet, com tudo que a gente vê aí, a gente já, essa ideia de que crente é só gente mais velha, né, gente mais idosa, mas na minha época eu imaginava isso. E quando eu vi aquilo meio que já me quebrou, né? E aí vem, louvor vai, louvor vem, e aí o coração, a barriga dá uns negócios que eu não sabia explicar, né? E aí vem aquele pessoal levantando a mão, fechando o olho. E aí eu olho para um lado, olho para o outro, e eu comecei a chorar, eu não conseguia segurar não. Eu, gente do céu, que vergonha é essa? Eu chorando igual um menino. E aí quando alguém chegou para mim, olha, fizeram um apelo lá, né? E o apelo era geralmente para a comunidade, mas eu estava ali já e chamaram, e aí, você quer? Eu vou, vamos embora. Eu quero fazer parte disso aí. E desde então, tive essas experiências lindas com o Senhor. E aí, a música foi um dos instrumentos que me chamaram a atenção, né? No meio do caminho, depois que eu casei com a Esther, a gente teve infelizmente, a gente casou muito novo, né? E aí a gente meio que cada um resolveu ir para o seu lado, e a gente ficou, acho que 1 ano separado. Ela veio para cá e eu fiquei lá, e aí eu não quis saber mais de Deus, não quis saber mais de igreja, não quis saber mais de evangelho, e vivi meio que de qualquer jeito. Mas sempre, e é engraçado, que sempre alguma coisinha Deus te dá uma cutucada, é um negócio assim, incrível. E eu já tinha a Júlia estava de 1 para 2 anos, né? De 1 para 2 anos, e eu ficava naquela, né? Nossa, minha filha lá e eu aqui, não pode ficar desse jeito, o que é que eu faço? E fiquei naquela, e ligava, e eu sempre fui mais emotivo, né? E ligava, e terminava de falar com ela no telefone, chorava. E aí tiveram algumas vezes que eu vim para cá, né? E voltava. Uma das vezes eu fui lá na casa do Giovanni. Giovanni me deu uns conselhos, né? Fui meio grosseiro, né, Giovanni? Fui bastante grosseiro. Às vezes você está cego, né? Você não quer saber mais de nada. A minha decisão é essa. Eu quero isso. Dá para resolver. A Estela, eu aqui. Uma vez eu estava vindo no avião, porque eu tinha levado a Júlia lá para Recife, voltei. E nessa volta no avião, aí vem um senhor puxar a conversa comigo, né? Era um voo de madrugada, a Júlia dormindo, o voo inteiro, pesada. E um senhor veio puxar a conversa, olha aí, conversando, e conversa vai, conversa vem. O que você está fazendo? Cadê a mãe? Quem é ela? Qual o nome e tal, não sei o que lá. E eu, vamos conversar, né? Eu sempre, nunca fui, só dessa vez eu fui grosseiro. Das outras eu sou tranquilo. E aí conversando tal, ele, olha... Aí eu contei para ele, né, porque ele ia puxando a conversa, e a mãe, e aí, não, mas ela está morando lá, e você aqui, e aí, o que está acontecendo, tal. E eu fui conversando, né, não, a gente está separado, tal, não sei o que lá. Ele, olha, eu sou pastor, esse encontro não foi por acaso. Eu quero que vocês se encontrem comigo lá no Mercado Central, chama ela, a gente vai ter uma conversa. Eu falei, nossa, até aqui, 3.000 pés
de altura. Me deixa, pelo amor de Deus. E é engraçado, rapaz. Deus vai afunilando os negócios. E aí a gente chegou lá, conversou, né, amor? Nunca mais vi. Até anotei o telefone dele. Mas, assim, não consegui falar com ele depois. Não me pergunte quem é. Não lembro do nome. Não lembro da igreja que ele pastoreava. Depois a gente tentou contato, mas eu sei que ele estava usando aquelas meias de compressão, porque ele estava com problema de circulação. E ele era um senhor, estava com a filha dele. Acho que a filha dele estava intercedendo na hora. Falou nada, só de olho fechado. Mas aquilo me pegou de jeito, rapaz. Aquilo me incomodou. E aí depois que a gente teve uma conversa, ele me deu umas duras lá. Foi bastante duro comigo. Olha, você é sacerdote do seu lar, rapaz. Você tem uma filha, você tem uma família. Você precisa se posicionar. Pelo que eu estou vendo aqui, foi uma besteira que vocês se separaram. Vocês não podem continuar assim, não. Toma uma posição e tal. E aí eu fui, enfim, estava aqui, né? A gente foi com aquilo na cabeça. Eu fui, voltei para Recife com aquilo na cabeça. E numa outra volta, aí a gente resolveu, Esther, você me aceita de volta, e aí tem como a gente continuar esse caminhar juntos, e a gente está aí, né? Até hoje. Isso foi 2007, 2008. Foi porque eu vim para cá em 2008, né? E aí eu estou falando isso porque, assim, Deus é... Cada um que sentar, se a gente sentar para conversar e ouvir a história de cada um tem uma história que é impactante, que Deus fez e agiu de uma forma... E eu sempre lembro disso, sabe? Eu sempre lembro e eu estava lá em Recife, ficava sem perspectiva, sem saber. E aí quando eu tive essa decisão de voltar, né? E aí junto com voltar para minha família, voltar ao casamento, restaurar o lar, parece que as coisas meio assim, que clarearam para mim, né? Agora eu tenho um motivo, tenho uma razão, tenho um alvo, tenho aquela história de ficar perdido, meio que... É incrível como isso se clareou na minha mente. E eu andava, né, pelas ruas aqui de Belo Horizonte, porque você sair lá de Recife e vir num lugar onde você não sabe nem para onde você vai. Homem gosta de ter essa noção de espaço, né? Porque aqui eu sei, Barreiro está para lá, Lindéia, Regina, você meio que sabe o lugar. E eu lembro que eu ficava meio que desesperado quando eu cheguei, onde é que eu estou? Mas Deus foi guardando, cuidando de uma forma tão grandiosa, tão linda. E graças a Deus, Deus tem cuidado até agora. E Deus tem trazido a provisão, Deus tem abençoado. E lutas a gente tem, né? Sempre vai ter. Mas graças a Deus, a gente tem a promessa dessa palavra que Deus está com a gente. E uma coisa que Deus trouxe para nós, para voltar aqui para a palavra, é o Espírito Santo. Então para ser testemunha e falar do que Deus fez comigo, do que Deus fez para a minha vida, eu preciso ter o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele precisa agir no meu coração. Ele precisa tomar conta, as rédeas da minha vida, e precisa ser aquele que direciona a minha vida. Que assim como o vento, né, decide, né, a gente precisa se colocar a gente precisa se colocar à disposição do vento do Espírito. E ele sopra para onde quer. Ele vai soprar e conduzir a gente para onde quer. Mas esse relacionamento, eu falo do Espírito Santo, porque quando Jesus foi, ele falou que deixaria alguém como consolador. Então aquilo que é o nosso elo entre nós e o Senhor é o Espírito Santo que vive dentro de nós. Quando a gente aceita o Senhor como Senhor e Salvador, como a gente aceita Cristo, o Espírito Santo, ele habita dentro de nós, e aí esse elo entre nós e o Senhor é que é restaurado, aquilo que foi perdido na cruz, aquilo que foi
Na cruz não, aquilo que foi perdido lá no Éden e restaurado na cruz, através disso. Quando a gente entende isso, eu falo, entende porque o evangelho que é pregado, a gente precisa prestar muita atenção. Infelizmente, até nas igrejas mesmo, esse evangelho, que é o evangelho que é poder para salvar, ele tem sido distorcido. Ele tem sido assim apresentado de uma maneira que não é o evangelho que Cristo deixou. Se a gente prestar atenção, tem sido pregado religiosidade, prosperidade, tudo, menos o evangelho, que é esse evangelho que transforma. Então as pessoas têm entrado dentro da igreja, ficado, saído da mesma forma e não tem havido transformação. Porque esse evangelho, ele fala de arrependimento. Esse evangelho fala de transformação. Esse evangelho fala de nova vida. Esse evangelho fala que, olha, você não precisa, você não pode ser do mesmo jeito. E aí, mais uma vez, eu falo daquele encontro com a mulher samaritana. Ele fala que rios de água viva fluirão do interior. E esse rio de água viva precisa fluir dentro de nós. A gente não está falando de... E eu falei aqui semana passada, não, da última vez que eu preguei, a gente não pode pregar só religiosidade. A vida cristã não é uma vida religiosa. A religião faz parte para a gente definir o que é que a gente, quais são os princípios, tal, mas isso não é o evangelho. O evangelho é Cristo. E a gente precisa conhecer esse Cristo das Escrituras. A gente precisa saber quem é Jesus, quem foi Ele, o que é que Ele falou aqui na sua palavra. E aí as outras cartas do Novo Testamento falam a respeito dele. Paulo dá testemunho, Pedro dá testemunho, as cartas dão testemunho do que Cristo deixou. E é isso que a gente precisa viver, a gente não precisa inventar um evangelho, não é verdade? A gente precisa pregar aquilo que está na palavra, aquilo que está sendo falado aqui. A gente precisa entender que essa base de Cristo, ela precisa ser o centro das nossas pregações. Então, quando eu for falar daquilo que me transformou, dar esse testemunho, né? Preciso dizer, olha, mas isso foi graças a esse encontro que eu tive com o Senhor. Cristo mudou a minha vida. A gente precisa saber, quando eu era mais novo e a gente aprendia sobre evangelismo, e a gente tinha alguns cursos da Jocum, né? E a gente precisava saber o plano de salvação. Isso precisava tá muito claro na nossa mente. E aí a gente tinha uma cartilinha que a Jocum deixava com a gente, olha, Deus criou o homem, mas infelizmente o homem pecou, resolveu seguir os seus próprios caminhos, e aí infelizmente houve a separação de Deus e o homem, mas Deus tinha um plano, e esse plano foi Cristo, e esse plano teve o seu ápice na vinda de Cristo aqui na terra. Cristo, Deus, como Senhor, Ele veio, morreu por nós, ressuscitou, e agora somos dele. Então a gente precisa ter isso, às vezes mais elaborado, né? Mas as pessoas precisam conhecer isso, porque muita gente vê falar. Quem nunca viu aqui um artista, vai no Instagram aí, coloca, eu estou ouvindo essa música, estou ouvindo esse louvor, tal, esse louvor mudou minha vida, tal, tocou meu coração, tal, mas as pessoas não entendem a essência do Evangelho, que é justamente essa. Olha, Cristo não veio só para morrer, por morrer, não, porque Ele veio porque tem um motivo para isso. Existe uma razão, e essa razão é para salvar a humanidade que estava perdida. Era para salvar justamente porque a gente carece. Paulo diz lá que todos pecaram e carecem da glória de Deus, e a gente foi gerado em pecado, e as pessoas precisam entender isso. Peraí, eu não faço nada, eu não mato, eu não roubo. Mas se você não entender que Cristo veio para isso, você não se apropria
desse evangelho. E esse evangelho, para transformar, você precisa se apropriar dele, você precisa entender ele, você precisa se arrepender, e assim o Espírito Santo vai vir sobre a nossa vida. Não é verdade? Eu estou falando, mas vocês estão entendendo, né? Que a gente precisa entender isso. Existe uma função para que existe uma razão. E as pessoas, vem para a minha igreja, tal. E aí quando chega na igreja, fala-se de tudo menos de Cristo, do plano de salvação. Fala-se sobre prosperidade, fala-se sobre política, que infelizmente a política entrou de uma forma assim, nossa, terrível. Nós somos seres políticos, existe isso, mas é engraçado que nesse texto, um discípulo fala para Jesus assim, a gente está falando de Atos 1:8, e aí um discípulo chega e fala para ele, é agora que o reino de Israel vai ser estabelecido, é agora que Israel vai... Porque eles esperavam um líder político que libertasse Israel das garras de Roma, que Israel se sobressaísse, e esse Deus que viesse, esse Salvador, né, vinha e ia resolver essa parada toda. E aí quando Cristo vem e fala para eles dessa forma, ele já entra nessa, né? Mas aí Cristo fala aqui, vamos lá ler um pouquinho antes do versículo 8. Atos 1. No 6, né? Então os que estavam com Jesus lhe perguntaram, Senhor, será esse o momento em que restaurará o reino de Israel? E aí ele respondeu, o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, e não cabe a vocês saber. E aí é onde ele entra, vocês receberão poder quando o Espírito Santo... Olha, isso aí não interessa agora, nesse momento. Não é o momento disso agora. Eu não vim para isso. Quando outro momento em que falaram lá, né, da moeda lá, tá certo cobrar imposto, né? Falou, olha, dá a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Então, olha, a função é outra. Nós, como reino do Senhor, o reino do Senhor é espiritual, o reino do Senhor existe transformação aqui na terra, existe, mas o reino é diferente, ele não é político, ele deixou bem claro isso. E aí são cenas para os próximos capítulos, para a gente sentar e conversar mais sobre isso. Mas é interessante para a gente avançar, que Cristo fala assim, fala em Jerusalém, que a gente precisa ser testemunha, fala que a gente precisa ser em Judeia e Samaria, trazendo isso. Jerusalém era uma cidade, Judeia era a região, Samaria ia para mais além, e ele fala sobre todos os confins da terra. A gente precisa ser, fazendo uma alusão para nós, né? A gente precisa ser testemunha no nosso lar, falando que a gente precisa de ser testemunha em todos os lugares. A gente precisa ser testemunha na nossa família, para os nossos filhos, para a nossa esposa. Precisa começar primeiro dentro da nossa casa, no nosso bairro, para o nosso vizinho. Não adianta a gente chegar aqui, fazer e acontecer, mas lá a gente ser outra pessoa totalmente diferente. A gente precisa desse testemunho. E a gente pode fazer uma alusão a isso. A gente precisa ser testemunho, dar testemunho. A gente precisa falar do Evangelho na nossa casa, no nosso trabalho. Precisa falar no nosso bairro. E assim vai. E aí é que a gente vai levar para o mundo. É isso que Cristo deixou claro aqui. E Samaria, ele fala porque os judeus tinham uma rixa, né, com os samaritanos. Então não tem acepção de pessoas. Esse evangelho precisa ser levado para todo mundo. É para aquela pessoa chata lá que eu não vou com a cara dela. É para a pessoa que me persegue, que eu tenho más lembranças na época
de escola, é para todo mundo. O evangelho, ele tem que ser levado para toda pessoa. E a gente precisa entender que, da forma que esse evangelho é levado, a gente precisa entender que não é por força nem por violência. Por isso que o Espírito de Deus precisa estar nessa história. Porque se o Espírito não tiver, não vai existir o poder de Deus. Não vai existir essa transformação. E a gente precisa entender que não precisa incutir na cabeça do pessoal. E, infelizmente, tem havido uma briga aí, né, entre os que são de Cristo e os que não são. Às vezes a gente se refere como aqueles que não são, não compartilham da mesma fé com a gente, como se fossem os inimigos de Deus, né? E aí a gente briga, e aí coloca no coração que eles estão lá para acabar com a fé, para, enfim, ser nossos inimigos, mas a própria palavra de Deus fala que a nossa luta não é contra a carne e contra sangue. A nossa luta são contra os principados e potestades. A gente precisa entender que existe uma potestade do mal, o diabo e suas potestades, que agem sobre isso. Então, quando eu for levar o evangelho, eu preciso entender que até como os judeus entendiam os samaritanos, até aqueles que são considerados, vamos dizer, inimigos do evangelho, precisam ouvir de uma forma amorosa, precisam ouvir através do amor de Cristo. No levar do evangelho, as pessoas precisam entender que o amor de Deus é esse que transforma. Então eu falo aqui que se eu tiver o Espírito do Senhor, se o Espírito de Deus estiver nessa parada, né, e eu for levar esse evangelho, o Espírito vai fazer a história. O Espírito vai agir, e o Espírito é quem vai tomar a frente. Eu só preciso abrir a boca. A gente não precisa eu preciso de coisas mirabolantes para levar a palavra, tal. Claro que hoje tem várias formas de se levar e é válido, mas eu preciso entender que se eu abrir a boca e falar de Cristo, o Espírito Santo é quem vai fazer a obra. E de uma forma ou de outra, você vai levar o testemunho, vai falar sobre essa palavra que transforma, e Cristo vai. E aí você não vai precisar ter indisposição com ninguém, não vai precisar ser... E vai precisar olhar para esse outro de uma forma amorosa. Amém? E levar esse evangelho, que aí sim vai ser poder de Cristo para transformar. Ele fala que com amor, o testemunhar, ele não é um debate, mas é compartilhar Cristo em amor. Aqui eu anotei alguns tópicos que, para ser testemunha, eu preciso testemunhar primeiro com palavras, eu preciso falar desse evangelho, como eu já falei aqui. Lá em Romanos 10, 14 ao 15, fala isso. Depois vocês podem abrir. Eu preciso levar esse evangelho, eu preciso ser testemunha com atitudes. Então, aquilo que a gente conversou, é preciso ter santidade, eu preciso ter o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus precisa habitar num lugar que tem que haver arrependimento, tem que haver propriedade do sangue de Cristo. Amém? O sangue de Cristo que nos perdoa de todos os pecados. Esse testemunhar de Cristo, esse levar o evangelho, ele precisa ser levado com perseverança. Vai haver oposições, vão haver pessoas que vão se levantar, mas a gente precisa entender que, como a nossa luta não é contra carne nem sangue, como Cristo é aquele que peleja por nós, como o Senhor é aquele que peleja por nós, a gente só precisa abrir a boca. A gente vai abrir a boca e falar de Cristo, e o Espírito Santo vai agir. Fala lá em Apocalipse 12, 11, que vão haver levantes contra nós. O viver em santidade fala em Mateus 5, do 14 ao 16, tá? Que eu não falei a referência. E a gente precisa levar com amor, que é o que eu já falei. Paulo fala lá que se não tiver amor, a gente vai ser igual a um... Ele dá o exemplo de um símbolo que retine, né?
mas é justamente como se fosse um latão que só faz barulho. Um sino que toca, mas não tem... O sino até tem sentido, né? Mas igual um latão que faz barulho, você vê que não tem sentido nenhum. Se não tiver amor nessas palavras, se o amor de Cristo não tiver aí, vai entrar por um ouvido e vai sair pelo outro. Por que a gente fala isso? Porque o Espírito de Deus, para que a gente entenda e a gente traga uma comparação, é que se o fruto do Espírito não tiver conosco, isso é um indicativo de que o Espírito Santo está meio apagado lá. Então, qual é o fruto? Ele fala amor e fala o restante dos frutos. Vamos abrir lá? O fruto do Espírito, que eu lembrei agora. Alguém lembra da referência? Isso. Gálatas 5:22 fala assim: mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. No 23 fala mansidão, domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Então eu preciso entender, olha, se tem alguma coisa aqui que eu estou falhando, então eu preciso dar mais espaço ao Espírito Santo de Deus. Isso é um norte para mim. Quando eu estou em casa e ajo de um jeito, peraí, isso aqui não é de quem tem o Espírito Santo de Deus. Tem alguma coisa errada. A gente precisa entender que ter o Espírito Santo de Deus não é só sentir arrepio, não é vir para a igreja, ter o fogo desceu hoje, nossa, eu tô que tô. Mas aí quando você chega em casa, você é mais do mesmo. Está do mesmo jeito. A nossa base não é essa. A gente precisa entender que não é isso que é o balizador do Espírito Santo. A palavra de Deus não fala isso. Fala que para a gente ser do Espírito, a gente precisa ter isso. Precisa ter alegria, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade e assim vai. Bondade e fidelidade. O nosso norte precisa ser esse. Então, para a gente entender se a gente tem o Espírito Santo em nós, essas características elas precisam fluir de nós. Então, como que eu vou levar um evangelho transformador se eu não vivo isso aqui? E eu estou falando para mim mesmo, tá? Estou apontando o dedo para ninguém, porque enquanto aponta um, tem o resto todo apontando para a gente. Eu preciso, e eu me pego todas as horas, olha, será que está faltando um dessas características em mim? Mas aí a gente, voltando aqui, tem alguns exemplos de testemunhos, né, na palavra do Senhor. Estevão foi um dos que testemunharam, e ele testemunhou até a morte. A palavra de Deus fala lá em Atos 7, cheio do Espírito, ele estava, e assim morreu em nome do Evangelho. Paulo foi um dos que perseguiram o Evangelho, perseguiram aqueles que falavam do Evangelho, e depois que ele teve esse encontro com Cristo transformador, ele foi um daqueles que mais proclamaram o Evangelho de Cristo. A mulher samaritana, depois que teve aquele encontro com Cristo, foi uma das que proclamaram. Eu falo isso porque o jeito que ela foi transformada numa conversa com Cristo, então ela chegou para os outros, olha, tem alguém que é diferente. Tem alguém ali que eu conversei que, nossa, tudo que eu pensava a respeito do que vinha, do Messias, eu conversei, eu senti, eu vivi algo extraordinário. E é assim que a gente precisa falar, né? Ela falou como alguém que viveu, e a gente precisa falar como alguém que a gente vive, verdade? A gente precisa falar como alguém que vive, quer dizer.
A gente precisa falar como alguém que tem isso dentro do coração. Eu uma vez trabalhei com venda de uns produtos aí, entrei numa enrascada lá, mas é engraçado que eles falavam, na época que eu vendia esses produtos fitoterápicos, né? Produto. Entrei nessa, achava que ia ficar rico. Foi uma fase ruim da minha vida. Depois eu vi que era pirâmide. E, enfim. Mas eles falavam um negócio que, olha, para você vender, você precisa usar. E era caro os produtos, rapaz. Mas a gente tinha que usar. Porque assim, você só ia conseguir falar se o produto era bom, se você usasse. Então era batata, rapaz. Quando você usava e quando você ia falar, não é bom porque eu senti isso, porque eu senti aquilo. E com o evangelho é a mesma coisa. Não tem como a gente falar de algo que a gente não vive, né? Não dá. Não tem como. A mulher samaritana deixou isso claro para a gente. Então, para terminar, a gente precisa sair com isso no nosso coração. Será que eu vivo? Será que eu conheço esse evangelho? Será que eu conheço realmente? Será que esse looping da minha vida de vir para o culto, ouvir a palavra, cantar uns hinos, voltar para casa, trabalhar, depois voltar de novo para a igreja, depois viver para a família, voltar a trabalhar. A gente precisa entender que existe algo mais profundo do que isso. Não é só isso, não é possível. Essa vida transformadora de Cristo, esse fluir dentro do nosso coração, essa água viva, a gente precisa entender. A gente precisa parar para pensar nisso. Deus, será que realmente esse rio de água viva flui dentro de mim? Será que eu estou experimentando disso? Será que isso jorra dentro do meu coração? Será que eu estou vivendo isso a ponto de chegar e falar para a pessoa, eu estou usando isso e é lindo, isso me transformou. Isso é o poder do evangelho. Você precisa entender, você precisa saber que isso muda a vida. Olha, isso aí que você está passando, você não precisa passar mais não, porque eu conheço alguém que mudou a minha vida, mudou o meu coração, e você precisa conhecer. É totalmente diferente do que, vai lá na igreja, vai lá, você vai ouvir Então, é porque eu sou da igreja agora, eu sou dessa lei de crente. Precisa ser muito mais profundo. Precisa ter alegria. A gente precisa ter isso jorrando dentro de nós. Precisa ser de uma forma que transforme o nosso coração. E eu sempre falo, e eu não canso de falar, que Davi falava que a alma dele ansiava pelo Senhor. Davi era intenso nas coisas que ele falava. Olha, assim como a corça suspira por águas, eu suspiro pelo Senhor, eu preciso do Senhor. Porque ele sabia que sem ele não podia viver. Então, se a gente viver essa superficialidade, se a gente não se jogar, se a gente não for mais profundo, a gente não vai conhecer esse evangelho que transforma. Para a gente falar desse evangelho transformador, a gente precisa viver. Amém? Então vamos ficar de pé. Que essa como é que eu posso dizer? Que isso possa ficar na nossa mente, que essa reflexão, essa palavra que eu estava buscando, que essa reflexão possa nos acompanhar. Será que eu vivo isso mesmo? Será que rios de água viva fluem do meu interior? Será que eu posso e tenho será que eu tenho esse cacife, né, vamos dizer assim, para levar esse testemunho? Será que essa seja a nossa, que isso possa martelar na nossa mente, que isso seja palavra para a gente levar para a semana? Deus, eu preciso conhecer o Senhor. Eu preciso viver o que essa palavra fala.
E aí a palavra fala assim sobre tomar o jugo do Senhor, fala sobre pegar esse fardo que a gente vive e jogar aos pés de Cristo, sobre colocar esse medo, né, do dia a dia, esse peso do dia a dia, e jogar aos pés de Cristo, ó Deus. Porque se a gente viver só dessas informações do mundo, só do mesmo do dia a dia que o mundo tem trazido para a nossa mente, viver disso que esse consumismo, Deus não está aí, gente. Deus é outra coisa totalmente diferente disso. A gente precisa mergulhar nesse evangelho que transforma, nesse evangelho que é vida, nesse evangelho que é salvação, nesse evangelho que cura, nesse evangelho que sara feridas, nesse evangelho que é refrigério para a nossa alma, nesse evangelho que traz força para a gente dizer que ainda que a gente ande pelo vale da sombra e da morte, a gente tem a certeza que o Senhor está conosco, que a gente confie, esse evangelho de confiança, esse evangelho que nos traz poder para compartilhar com o outro, que é, olha, tá difícil para mim, mas eu sei que a coisa não se resume a isso aqui. Tá difícil para mim, mas eu sei que a vida não é só isso. Existe algo mais, e Cristo me trouxe isso. Existe algo que é muito maior, muito maior. E que isso entre no nosso coração. Que a gente entenda isso. Amém? Que a gente leve isso para a semana, leve isso para a nossa vida. E a gente sempre pare para entender, será que eu vivo isso que Cristo está proporcionando para mim? Que a palavra de Deus deixa claro aqui no seu evangelho? Será que eu vivo isso mesmo? Será que eu tenho como falar de algo que eu vivi? Que isso esteja na nossa mente, amém? Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, nós te agradecemos porque o Senhor nos encoraja, o Senhor está conosco, o teu Espírito Santo fala para o nosso coração, o teu Espírito Santo, o Senhor através do teu Espírito Santo nos desafia a viver diferente, a sair dessa mesmice, a compartilhar de um evangelho que é vida, que não acabou naquela cruz, mas o Senhor ressuscitou e o Senhor nos fez ressuscitar junto com o Senhor. E a morte não tem mais poder sobre nós. Então aquilo que era o fim para nós, o Senhor veio abrir os nossos olhos e falar que é só o começo. E nós te agradecemos por isso, Pai. Obrigado pelo teu evangelho que é poder para transformar, que é poder para salvar. Obrigado pelo teu evangelho que é vida. Obrigado porque o Senhor veio e morreu, porque o Senhor veio aqui para o mundo. O Senhor simplesmente não falou algo para nós, não deixou só a palavra, o Senhor veio e viveu aquilo que a gente vive. O Senhor sofreu aquilo que a gente sofre. O Senhor passou por todas as coisas e muito mais sofrimentos do que a gente sofre hoje, para mostrar para a gente que existe algo muito maior. E nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos, muito obrigado. Muito obrigado, Pai, por isso. Muito obrigado porque nós estamos aqui por algo que ecoa desde 2000 anos, pela eternidade. Porque a gente fala de um evangelho que é vida, de um evangelho que é transformador. Nos ensina a viver esse evangelho, Pai, o verdadeiro evangelho. Nos ensina a se apropriar disso, que ele entre no nosso coração, que através do Espírito Santo de Deus, nosso coração, que era de pedra, ele seja esse coração de carne, seja transformado, como a tua palavra fala, para que haja transformação, para que haja vida. Nos ensina, Senhor, abre os nossos olhos, que o nosso coração esteja atento, os nossos ouvidos estejam abertos, os nossos olhos, a nossa vida
esteja inclinada para aquilo que Teu Espírito Santo quer para nós. E assim a gente possa viver aquilo que é o Evangelho transformador, Senhor. Em nome de Jesus. Assim nós te louvamos, te agradecemos e te bendizemos, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, gente.